No episódio de hoje, vamos abordar um tema delicado e controverso: a instrumentalização das medidas protetivas contra homens. Muitas vezes, ex-esposas alegam uma violência doméstica que nunca existiu, e como a medida protetiva prevê a importância da palavra da vítima, ela é deferida cautelarmente. Dessa forma, pais acabam sendo afastados de seus filhos, da sua casa e até dos seus patrimônios. Sabemos que a sociedade é patriarcal, mas isso não significa que todos os homens sejam vilões. Nesse episódio, vamos contar a história de dois helenos que passam por essa situação, mas, devidamente assistidos pelo nosso escritório, lutam para que o processo seja justo. É importante ressaltar que a medida protetiva é fundamental e que a palavra da vítima precisa ser ouvida e respeitada. Mas será que o uso indevido dessas medidas não enfraquece a Lei Maria da Penha? Será que isso não intensifica ainda mais a necessidade da gente discutir a sua importância e a sua aplicação? Se você ainda não segue o podcast, aproveita para se inscrever e agora compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse tema. Sua participação faz toda a diferença. Oi, eu sou Bruna Cravo, advogada criminalista. E eu sou a Laís Simão, advogada familiarista. E esse é o Helena Além das Leis, o podcast que capacita você com as melhores dicas jurídicas que todo mundo precisa saber. Porque tudo é jurídico. Ei, Bruna Cravo! Oi, Laís Simão! Como estamos? Nossa, falamos juntas. No primeiro episódio oficial, pós-pílula, pós-introdução da pílula. Cara, a gente arrasa, né? Só o que eu tenho a dizer, a gente arrasa. Mas eu tava com saudades. Eu tava com muita saudade. Eu achei até que a gente tinha desaprendido a gravar, mas eu acho que quando a gente tá assim, uma de frente pra outra, flui. Faz acontecer. Igual pra gravar a pílula da semana passada, né? Foi um parto É, quando a gente tava longe, foi ficar. Aqui que a cervejinha ajudou também. é verdade. Nossa, eu tava xoxa, murcha e capenga. Foi você abrir uma cervejinha, a gente sentado uma do lado da outra e simplesmente fluiu. A gente nasceu pra fazer isso juntas. A gente não tem como fazer isso sozinho. Pois é, e aqui? E esse tema dessa semana em Bruna Cravel? Laís, é uma outra coisa que mostra como que a gente precisa trabalhar juntos e quanto que o nosso trabalho está sendo importante para homens. Vejam só quem Nunca diria, né? imaginei. Amiga, nunca. Tô chocada também com isso. Imagina Vivendo se, na língua. imagina se as nossas eus do passado, de um ano atrás, não é um longo passado, é de um ano atrás, falasse que a gente ia gastar um episódio meio que defendendo o homem acusado falsamente de Maria da Penha. Cara, que loucura. E é tão mais louco ainda que esses homens chegaram, parece que todos de uma vez, né? Foram aí uns 3 homens em situação crítica. Em Eu seguidas. diria, em seguida, tipo, quase na mesma semana. E em situações que eu diria, gente, o que estão fazendo com a Lei Maria da Penha? Não é para isso que a gente lutou. Não é para isso que a Lei Maria da Penha existe. E está sendo completamente desvirtualizada, instrumentalizada para atingir objetivos unilaterais dessas mulheres que estão sendo criminosas, na verdade, que estão agindo de má fé, com denunciação caluniosa, para conseguir seus interesses, muitas vezes patrimoniais, pessoais. Que loucura, né, Laís? Não, vamos por partes. Vamos Bora, falar de por cada caso, um caso? Só pra galera ver que, vamos. tipo, tem pano pra manga? Tem pano para manga casos distintos e todos com aplicação equivocada da Lei Maria da Penha. Você quer começar, Laís? Ó, primeiro caso. Ah, eu posso falar do meu preferido? Você sabe Vai, já qual que é sei meu qual que é o seu preferido? preferido. Sei, ele é meu preferido também. Vamos começar do mais fácil pro mais difícil, então, né? Esse preferido também? A gente é Amiga, muito a mesma pessoa, né? Seguinte, é, ó, seguinte, my favorite. My favorite person. Vamos lá. Imagina que você tá casado e que você tá junto com essa pessoa há 8 anos. E aí, Bruna Cravo? Esse caso me pegou porque eu também tô junto há 8 anos. Então, tipo, eu fiquei pensando, cara, 8 anos é muito tempo. É bizarro. E aí, sua companheira, no caso a gente é homem, tá? Aí sua companheira vira e fala, ô, tô indo lá visitar minha avó, minha mãe, tô indo visitar a minha cidade. E aí, eu vou trocar alguns detalhes pra não ficar tão identificável. E aí, beleza, vai lá e tal. E aí levou a criança
tem uns 5 anos de idade, é uma menina. E aí, aí beleza, foi lá. E do Neida, gente, do Neida, você recebe uma mensagem do advogado da sua esposa falando que ela quer que você saia de casa e que o relacionamento acabou. Vocês entendem que, tipo, não existe uma conversa? Não teve, tipo, ô, fulano, tô insatisfeita, aí eu contratei um advogado, ele vai entrar. Você não precisa ser um DR, não. Não precisa. É tipo assim, não tô feliz, não quero mais estar nesse relacionamento, contratei um advogado, a partir de agora a conversa é com ele. É paia, mas pelo menos não é tão desleal. No caso, eles nunca tiveram uma conversa. Ok que o casamento não tava às mil e umas maravilhas, mas também, quando vem uma criança, tem um turbulhão mesmo, né? Muda tudo, normal. São fases, às vezes não. Mas, do Neida, você se divorcia. Você teve um divórcio surpresa, como a Bruna gosta de denominar. E aí... Eu chamo essa instituição do divórcio surpresa, que infelizmente está se tornando muito comum, inaugurado em 2023. Vem se repetindo muito. Olha, que eu já fiz um divórcio surpresa uma vez. Bruna Cravo, sabe? Você foi contratada quando a surpresa já havia sido revelada. Já não era mais surpresa. Mas sim, foi surpresa. Foi o do nada. Tcharam! Divórcio! Dos mesmos criadores do casamento surpresa, veio aí o divórcio surpresa. Deixa abaixo. Achei coerente. Porque quem propõe um casamento surpresa, pelo menos manteve uma lógica do divórcio surpresa. Eu achei coerente. Não posso nem reclamar, então, né? Ops, entreguei aqui a comida. Aí, enfim. Voltando pro Heleno. Aí, do Neida recebe essa mensagem e como o advogado utilizou uma palavra que pra gente foi uma palavra-chave. Ele está com medo e quer que você saia de casa. Quando põe um medo, você pode saber, tá começando a documentar, tá começando a ter provas documentais que serão utilizadas numa medida protetiva depois. E aí ele entrou em contato comigo imediatamente, e aí foi mais engraçado. Por quê? Quem indicou foi uma grande amiga minha. Na verdade, sei lá, o cunhado dele trabalha com o marido dessa grande amiga. E aí, como ela me conhece, a galera meio que fez uma pré-sabatina nele. Falando assim, mas você fez alguma coisa? Não, porque ela não atende, ela é brava, ela não atende, não. E assim, gente, pagando bem a gente atende. Entendeu? Não tem dessa. A gente quer fazer obviamente, que a gente não vai fazer igual esses péssimos advogados que são o objeto desse podcast, mas assim, a gente nunca vai deixar de atender um caso... não, a gente deixa assim. Mas assim, não... Nunca é uma palavra forte. Sim, nós temos princípios, mas os nossos princípios são flexibilizados e eles têm um preço. Tô brincando, gente. Não, tipo, a gente não vai atender um estuprador, por exemplo. A gente não vai atender um feminicida. Mas agora, calma. Mas homens erram, assim como mulheres também erram. E vocês vão ver isso no próximo caso. E o fato é que você não precisa ser um santo para procurar o nosso atendimento, não, gente. Tá tudo certo. Tem gente que tá aí se vendo vítima de violência doméstica e tem gente que tá sofrendo a restrição da medida protetiva da violência doméstica, às vezes até com razão, e precisa de uma defesa justa. E tá tudo certo, tá tudo bem, a gente atua também. Porque então, é uma questão de modular os efeitos, não necessariamente a gente chegar e já meter uma denúncia caluniosa. Não, é uma questão de adequar. Gente, porque aí é que tá. Isso é constitucional. Todo mundo, o devido processo legal, ele precisa que a outra parte tenha um procurador constituído. Ele é a voz dela no processo. A parte não tem voz. Ela não pode chegar para o juiz e falar assim, excelência, eu quero isso, vou peticionar aqui. Não dá. Então, assim, é constitucional. Todo mundo precisa de uma defesa. Então, tá tudo certo. Mas aí, essa pessoa nos procurou. E aí, ele tava sendo tão bonzinho, mas tão bonzinho, que eu falei, fez merda. Ninguém que tá 100% certo é bonzinho, assim. E aí eu tentando achar o gatilho, já tem 4 meses que a gente tá trabalhando e a gente conversa, sei lá, dia sim, dia não, com essa frequência. Eu não achei a lacuna até hoje. Eu não achei. Eu fico... Tem semana que a gente conversa até todo dia, que acontece muita coisa, que são semanas mais agitadas. E é verdade, Laís, no começo a gente estava muito ressabiada, porque o preconceito, não é um preconceito, é pré-conceito, é isso mesmo, que existe no judiciário, que existe nas pessoas, tá na gente também, somos humanas. Então, quando a gente vê lá
Tá falando que a mulher tá com medo. Primeira coisa que a gente faz é dar razão para a mulher. É instintivo, até a gente entender o que de fato estava acontecendo. E é muito interessante, Laís, fazer um parênteses aqui. Todo esse tempo, antes da mensagem do divórcio surpresa, eles mantinham contato. Ele mantinha contato com os familiares, ele mantinha contato com a esposa. Estava tudo em tese normal. Ele fazia chamada de vídeo para o filho. A parente, lá no caso, que ela foi visitar, dava notícia. Enfim, e aí, quando o advogado mandou ela está com medo e a Laís reportou esse print, porque até então era só um divórcio, né? Quando a Laís reportou esse print, eu falei, pode esperar, vai vir aí uma medida protetiva. E aí a gente ficou muito incrédula de que essa medida protetiva fosse realmente se efetivar, porque não tinha motivo para medida protetiva. Sério, não tinha motivo. Não tinha nenhum fato, nenhuma circunstância, nenhuma briga, nenhuma violência psicológica, violência moral, nenhum impedimento de trabalho, de sair, de se arrumar. Nada, não tinha nada. Foi simplesmente um mecanismo mesmo. E aí, quando ele registrou esse medo, eu falei, olha, vem aí. E aí a gente já ficou esperta, eu fiquei de sobreaviso, até então eu não estava atuando, era só o divórcio conduzido pela Laís, e veio aí, né, Laís? Não, e Continua. só um detalhe, Bruno. Antes de ter a medida protetiva, voluntariamente o nosso cliente saiu de casa. Pensa. Se ele fosse uma pessoa tão tóxica, esse termo narcisista tá muito na moda, né? Tá bem em voga, assim. Se ele fosse o narcisista que ela disse ser, se ele fosse tão abusivo, tão autoritário, ele Agressivo, como ela disse que ele é, tanto que ela estava com medo dele. Ele não teria simplesmente juntado as malas dele e saído de casa. Gente, ele saiu só com a roupa do corpo, os instrumentos de trabalho dele e levou uma cama e um fogão, porque tinha 2 na casa. De resto, ele deixou tudo. E aí, a bonita tá na posse integral dos bens. O imóvel é financiado. Então, ela quer que primeiro quita e depois venda. Só que faltam mais de 30 anos pro imóvel ser quitado. E a proposta de acordo dela é essa. Ela fica no imóvel até fazer a quitação e aí depois faz a partilha e o carro fica com ela. Então, assim... Enquanto isso, ele tá com uma medida protetiva nas costas. Ele não consegue ir pegar a filha pessoalmente, ele precisa de intermédio de terceiros, ele não consegue fazer contato com a filha, ele não consegue, sabe? A vida dele mudou do dia pra noite. E, gente, olha o peso de ter uma medida protetiva nas costas. Isso é muito sério, sabe? Não, Enfim. bizarro. E ainda ela utiliza disso para ter a guarda unilateral, porque no ordenamento jurídico, você não, quando existe uma medida protetiva, quando existe um contexto de violência doméstica, a guarda é unilateral para a vítima. Então, nesse caso, é vedada a guarda compartilhada, e então ela quer ter a guarda unilateral e ela proíbe pernoite, é tudo do jeito dela, ela que dita os termos. Ela, nossa, uma confusão com a atividade física do menino. Misericórdia, esse menino, se ele não for o atleta das próximas Olimpíadas, deu ruim, porque assim. E aí, frisem bem essa parte que a Laís acabou de falar. Ela usa disso como argumento para uma guarda unilateral. Vejam, é o único argumento. Então, não tinha nenhum outro contexto que conduzisse à conclusão de guarda unilateral. Ambos os pais têm capacidade de cuidar, ambos os pais querem cuidar e exercer os direitos e deveres sobre o filho, porque filho não é só direitos, né? São deveres também, como participar de reunião escolar, enfim, da tomada de decisões. Mas como ela não tinha argumento para uma guarda unilateral, e é o que ela queria exercer total controle da situação, tanto que isso justificaria em tese, né, ela ficar com o imóvel e com o carro para poder levar a criança nas atividades, enfim. Essa medida protetiva foi realmente usada, instrumentalizada para conseguir esse objetivo. Então, percebam a criação. Criou-se um contexto de violência para conseguiu uma medida protetiva, conseguiu-se a medida protetiva, e aí em todas as conversas entre a Laís e o advogado dela, que vai se tratar de guarda, o advogado fala, a guarda tem que ser unilateral por causa da medida protetiva. Mas, gente, essa medida protetiva não devia sequer existir, entendem isso? Não, Olha e aconteceu uma coisa... O que acontece, gente? No ordenamento jurídico, a guarda, preferencialmente, ela é compartilhada. Isso é muito bom para nós mulheres, para eventuais mães. Não, no contexto é só mãe, né? Não, pode ser uma tia que tem a guarda, mas enfim,
Isso é muito bom, porque a guarda pressupõe também não só divisão de direitos, mas também divisão de deveres. Isso é muito importante para exatamente a gente, é o que a gente fala no Helena desde o episódio 1, para a gente sair dessa sobrecarga. Então, aí que acontece, a mesma pessoa, fatos reais, tá? Que vai lá e pugna, que vai lá e requer a guarda unilateral, é a que posta foto nos stories falando mãe solo. É a que veda a pernoite. Então, assim, isso é um estímulo que o judiciário faz exatamente para chamar a participação. Porque o que é a guarda? É a tomada de decisão conjunta. Então, a partir do momento que você tem amplos direitos de decidir conjuntamente sobre todas as decisões concernentes ao filho, logicamente você chama a responsabilidade para si. E, nesse caso, é muito contraditório. Por quê? Ela alega ter medo, mas autorizou que o nosso cliente fosse lá na casa dela buscar a criança. Ela alega que não pode ter uma partilha, uma partilha de responsabilidades, uma guarda compartilhada, mas ela pediu que ele fosse na primeira reunião da escola. E aí, quando eu apontei isso, aí não, agora eu tenho medo de que vá na minha casa e tal, e o nosso cliente nem quer proximidade. Eu acho que, assim, revogando essa medida protetiva, e aí eu vou pedir para a Bruna comentar um caso legal desse nosso case de sucesso, revogando essa medida protetiva, eu duvido que o nosso cliente vai querer ficar indo lá na casa dela, que não vai querer ter contato, porque ele tá chateado. Claro, ele só não quer que qualquer coisa que ele faça, mesmo que sem querer, seja configurado um descumprimento de medida protetiva que pode ensejar a prisão dele. É isso que ele não quer. E ele não quer ter a peste de uma medida protetiva nas costas dele. Isso é horrível. E não quer abrir mão nem a pau da guarda compartilhada. Por quê? Ele concordou com tudo. A gente tinha chegado no meio termo quanto à partilha, que aí ela não estava sendo tão desarrazoada como ela foi no processo. A gente tinha chegado no meio termo da partilha, a gente chegou no meio termo das visitações, a gente chegou no meio termo de como seria os alimentos. Gente, os alimentos, que é o mais difícil, o nosso cliente, ou homem, aí é que tá. Tô te falando, confia em mim, que eu sou velha de guerra. Cara, quando o homem é muito violento, quando o homem realmente tem culpa no cartório, ele não abre a mão na pensão alimentícia. Ele fica encontrando 77 mil justificativas para reduzir o valor. Eu virei para o nosso cliente e falei, fulano, no seu caso, vai ser 30%. Tá bom, pode ser. Não, pode ser. O que você acha? Eu acho que e a gente é mulher, né? Então, tipo, se tivesse essa questão estrutural de uma misoginia que permeia essas questões da violência doméstica, nem a nossa opinião ele ia levar tanto em consideração. Então, assim... Isso é muito importante, Laís. Ele sempre pede a nossa opinião e ele sempre acata muito a nossa opinião e ele é sempre muito respeitoso com a gente. Porque a gente percebe, gente, a gente tá muito cascuda, a gente sabe como que é difícil lidar com homens violentos. Muitas vezes a gente encontra na outra parte, muitas vezes a gente encontra até no advogado da outra parte. Homens que simplesmente subestimam a gente por sermos mulheres. E ele não, ele leva a nossa opinião não, né? Nosso aconselhamento jurídico muito a sério, muito. Ele não faz nada sem perguntar pra gente. E tudo que a gente orienta ele a fazer, ele faz direitinho, sabe? Até por um excesso de cautela, ele faz tudo certinho. E quando a gente apresenta, tipo assim, olha, mandei essa mensagem àquele, nossa, arrasou, você escreve muito bem, que elegante, tipo, elogio atrás de elogio. Tipo assim, é um respeito pelo nosso trabalho. Sim, valoriza o nosso trabalho muito mais do que, gente, muita mulher por aí que já foi nossa cliente, sabe? Que, inclusive, não paga, isso é de um desrespeito sem tamanho com o nosso trabalho. A gente flexibiliza tanto, gente. Nossa, aqui é parcelamento Casas Bahia, a gente não começa a trabalhar sem receber, a gente bota parcelinha desse tamanhozinho assim e a querida simplesmente deixa de pagar, sabe? Então é muito desrespeito com o nosso trabalho. E ele, enfim, pronto, já rasgamos nossos elogios pro nosso Helena. Não, chega, já tá. Eu vou falar mal dele agora, daqui a pouco. Ele ri RS. Que é isso, daqui a pouco. Falar isso tem essa reclamação a fazer. Ela não gosta da risada RS. Não, gente, eu tenho preconceito com quem ri RS. Eu sempre acho que tá rosnando. Eu fico assim, mano, para. Mas a gente acha que é recorte etário. Não, bom, tá. Você acha? Não, rapidão, eu acho. Mas rapidão, antes a gente ir pro próximo, a gente já rasgou a seda desse cara demais. Não, eu achei legal. Desse caso, mas eu ainda quero fazer uns comentários técnicos desse caso, mas pode fazer a sua parte.
A gente vai entrar nisso mesmo, Bru. Porque eu achei super interessante que, nesse caso em específico, como que ela alegou? Foram violências psicológicas que não são comprovadas, né? Porque é bem difícil essa comprovação. O juiz determinou um estudo psicossocial. Eu achei isso muito interessante. Conta mais pra gente, Bru. Na verdade, não é regra que se a violência seja só psicológica, não que seja só, né, gente? Violência psicológica é muito, mas se as acusações estiverem restritas a violências no campo subjetivo, que não comporta prova, por exemplo, um laudo, um exame de corpo de delito, tudo isso deixaria prova, material. No caso da violência psicológica, moral, ela não tem algo tangível. Então, eu vim com uma defesa muito consistente mesmo, desconstituindo fatos que ela alegou de pessoas que teriam presenciado, de situações XY. Eu fui desconfigurando ali a inicial dela e mostrando que a história, na verdade, ela é bilateral, ela não é unilateral. E, inclusive, nesse caso, eu pedi a investigação por denunciação caluniosa, porque o que ela fez foi realmente uma denunciação caluniosa. E aí, considerando tudo isso, considerando a fragilidade da peça dela em comparação com a minha defesa, o juiz determinou um estudo psicossocial do cara. Não, mas é sério, Laís, porque isso é tão importante a pessoa ter defesa na medida protetiva por conta disso. Porque muitas vezes acha assim, já está deferida a mesma medida protetiva, não preciso de defesa. Tanto a mulher acha quanto o homem que foi objeto da medida protetiva acha, já foi, já está feito, não precisa de defesa. Mas não, gente, tudo precisa ser tratado, analisado. E aí a gente pode conseguir um resultado diferente. Esse episódio, muito provavelmente, vai ter que ter uma parte 2 daqui a alguns meses para a gente saber o desenrolar desse caso, porque está acontecendo ao vivo, mas já foi um passo muito interessante, porque aí a gente mostrou para o judiciário que, ok, a sua cautela inicial, a medida protetiva é de urgência, ela é deferida com base exclusivamente na palavra da vítima, ok. Agora que temos acesso ao contraditório, que temos acesso ao outro lado da história, e aí o que o juiz fez a partir disso? Ignorou? Não, pediu um estudo psicossocial do caso. E isso foi um passo muito importante. Então, vem cá, deixa eu analisar essa situação mais de perto. Deixa eu reunir questões técnicas para saber o que está de fato acontecendo. Se são dois advogados malucos brigando ou se tem realmente uma situação aqui que demanda uma análise mais acurada. Então, isso foi bem interessante. Nesse caso específico, gente, a defesa da Bruna foi tão boa que, ela citou um evento que ele supostamente foi agressivo, bem machista com ela e tal. A Bruna conseguiu testemunhas que estavam lá na data que ela alega ter sofrido isso, essa violência. Aquilo era moral? Acho que era moral, né, Bruna? Que ela fala, enfim. E aí as testemunhas simplesmente declaram, assinam, que não teve nada disso. Pelo contrário, estavam ótimos. Então, assim, todas as únicas... Na verdade, ela não prestou prova nenhuma, né? O que ela tinha foi totalmente desqualificado. Exato. Foi basicamente a palavra dela. Enfim. E aí, sabe o que eu acho muito contraditório nesse caso? Que ela fez uma apropriação indevida de todos os bens do casal. E se fosse o inverso, se fosse o nosso cliente fazendo isso com ela, seria violência patrimonial. Como a Maria da Penha, como a gente já vem explicando, ela é uma lei pautada na diferença de gênero, um homem não pode ser protegido pelas benesses dessa lei. Então, assim, não tem problema nenhum. Só que é uma contradição muito grande. Eu acho isso um tiro no pé, sabe? Porque muitas vezes, assim, o advogado dela, ele não tem nenhum trabalho de reescrever a mensagem que ela manda. Ele só encaminha o que ela responde. Então, ela acaba que você vê que ela tem uns discursinhos, assim, que é bem da galera progressista, de esquerda, mulheres empoderadas, e não, beleza. Ela quer e ok, gente, vamos lá, garotas mulheres. Só que, na hora de pegar o ônus, entendeu? Tá, beleza, eu quero a minha independência, eu quero a minha autonomia. Então, eu que casei, eu que quero divorciar, vem cá, marido, vamos conversar aqui. Quero divorciar, não tô feliz, não. Então, assim, é muito bizarro, porque quer muito bônus e não quer o ônus, sabe? Sendo que cada escolha tem sua renúncia, é isso aí. E, Laís, nesse caso, foi um que, conforme a gente fazia a reunião e o Heleno narrava pra gente as coisas da Bentinha, eu ficava ouvindo e falando, gente, ela é um perfil de Instagram vivo.
Sabe Ela aquelas é. frases prontas do quebrando o tabu ali, sabe? De você falar, por favor, quem quebrou o tabu, colhe, porque que é isso que ela tá fazendo? Muito mecanicizada, repetindo coisa de Instagram, sem aplicabilidade nenhuma na realidade, completamente descolada da realidade. E posando de uma mulher muito progressista, e é isso que a Laís falou, na hora dos ônus. Cara, não é bem assim, sabe? E é esse tipo de mulher que faz com que o movimento fique enfraquecido, porque aí dá motivo, né, gente? Por favor, né? É um cara desse que aí vai aquela piadinha lá do que tinha que existir o João da Penha. É numa dessa aí que. E no próximo caso também, né? Que Só aí. que aí o que eu acho que é Eu interessante a acho um gente colocar. absurdo, tá, gente? Só deixando claro que eu acho um completo absurdo. Mas se as pessoas começarem a desvirtualizar a Maria da Penha desse jeito, daqui a pouco a gente vai ter que ter um movimento contrário aí pra coisa voltar pro eixo. Enfim, vai lá, isso. O que, que você tava Mas eu falando? acho que isso é comum em todas as leis, sabe, Bru? Porque, por exemplo, a lei da alienação parental, ela é uma lei que ela é muito, muito, muito criticada. Só que eu entendo que quando ela foi criada, a gente pode fazer um episódio só sobre alienação parental depois. O que vocês acham? Comentem se vocês quiserem. Mas quando ela foi criada, ela veio com esse intuito de inibir, de dispor algumas práticas, não é um rol taxativo, é exemplificativo, e só que ela é desvirtuada, ela é instrumentalizada. Então, assim, o problema não está na lei, o problema não está na Maria da Penha, está na utilização, está no procedimento de conseguir averiguar. Porque, por exemplo, para o nosso cliente foi tranquilo, ele tinha para onde ir. Agora, imagina uma família com um padrão financeiro um pouco inferior, em que o cara tem que continuar pagando pensão alimentícia, tá com todos os bens parados, não tem nem pra onde ir. Então, assim, vamos estudar um pouco, vamos praticar. Eu acho que o que essas bentinhas precisam é internalizar, aprender essa palavra que chama autorresponsabilização. Por quê? Elas vão lá, terceirizam para o judiciário, terceirizam para um advogado, isso que nesse caso que essa mulher está fazendo, nem é tão tenebroso versus do caso 2, né? E por falar em autorresponsabilização, isso me lembra do terceiro Heleno, que não vai entrar aqui nesse episódio, porque ainda não teve instrumentalização de medida protetiva, mas se tem um exemplo nessa vida de não autorresponsabilização, é do terceiro Heleno, que fica para o próximo episódio. Bom, mas enfim. Caso Bom que 2. você deixou instigada o público. A Bruna tá muito do marketing. Ela já deixou o quero mais pro público, pra grande audiência. Nosso grande público. Isso vocês podem esperar que é babadeiro, tá? Esse terceiro Heleno aí que não tem medida protetiva ainda, porque nunca se sabe, a qualquer momento pode ter. Gente, caso 2. Se vocês estão indignados com o caso 1, esperem para ver o segundo ato desse programa. Eu tô falando igual a Rádio Novela apresenta. Enfim, caso 2 é, sem dúvidas, a coisa mais, a aberração mais, sei lá, me faltam palavras. Caso 2 é o seguinte, Laís me chama e fala, olha, tem uma pessoa que um cliente meu já, antigo, porque você já tinha feito o divórcio dele há tempos, né, Laís? Pelo que eu... 2 anos, velho. Então, gente, olha só, já tá separada há 2 anos, veio precisar de mim para essa mesma relação. E aí eu falei, nossa, que curioso, né? E ele, assim, o nosso elenco, deboísta, a paz de espírito na terra. Então, na lápide dele vai estar, aguentou muito e ainda foi simpático, porque ele aguentou muito até pedir ajuda. E mesmo assim, ele ainda continua aguentando muito, porque ele tenta, de todas as formas, ser o mais pacifista. Que cara deboísta, enfim. Condiz muito com o estilo de vida que ele leva. Não, Buda ia ficar puto com a calma desse cara. Tipo, Gandhi ia falar assim, brother, reage, Toma viado. dois tapão na cara, porque olha, doideira. Ele é muito pacifista. Mas, Jesus claro, Cristo ia falar, não dê a terceira face. Juro. É bizarro. então vocês entenderam o nível do deboísmo dele, né, gente? Mas, gente, aprendam. Isso é homem, sabe? Isso é ser pai. Isso é ser homem de verdade. Porque ele tá priorizando os filhos, ele tá priorizando o bem-estar dos filhos. Ele reconhece que, apesar de ser uma ela é a mãe dos filhos dele. Ele não quer, de jeito nenhum, afetar a criação dos filhos. Ele só quer Então, paz.
Esses dois Helenos ensinam pra gente o que é ser homem nessa sociedade toda. Mesmo tomando pra dentro, eles ainda, enfim, honram aquela mulher que gerou os filhos dele. Gente, o caso é o seguinte. Há 2 anos, Dentinha, desde que se separou, não dá paz para Heleno. Não dá paz, definitivamente. Ela eventualmente aparece na casa dele, arma um barraco. Qual que é a finalidade disso? Extorsão. Extorsão meramente patrimonial. Por quê? Ela tem um vício gravíssimo em cocaína. Todo mundo sabe que esse é um vício caro, que demanda muito dinheiro para se manter, e ela vive fazendo isso. Posso É fazer uma frequente. fofoca? Quando a Faça. gente estava trabalhando que a gente teve que interpor um recurso porque ela conseguiu uma guarda unilateral também por causa de medida protetiva. Já deu um spoiler. Um spoiler anterior. Isso na Uhum. época do divórcio. A gente interpôs um recurso. E aí eu tava querendo. Gente, ela desviou dinheiro demais da empresa dele, mas demais. Tipo assim, pra base de uns 15 mil por mês. E aí eu fiquei assim, cara, mas como? Porque, tipo, se ela morava com o cara, se ele pagava todas as despesas, pra onde que foi esse dinheiro? Aí eu pesquisei e tem um estudo que fala que a manutenção do vício em cocaína custa, em média, 10 mil reais. 10 Pois mil é. reais. Tá explicado por que ela precisa tanto de dinheiro com tanta frequência, né? E aí, bom, nesses 2 anos ela vinha fazendo esses episódios de crise. Gente, era no seguinte nível: se trancar num cômodo vazio e começar a gritar socorro, eu estou apanhando. E ameaçar chamar a polícia para as pessoas em volta ficarem desesperadas, pensando que ela está realmente apanhando, irem prestar socorro. Chegando lá não tem ninguém. Mas o Heleno sabe muito bem que se ela chamar a polícia e acusá-lo de violência doméstica, o que vai acontecer? Bom, todo mundo aqui já sabe, né? E esse foi o medo dele por muito tempo. Ele se afastava, ele deixava ela ter a crise dela sozinha, nunca tocou nela e mandava dinheiro, sempre pagando tudo que ela pediu, enfim. Isso veio acontecendo até que, no final do ano, ele entrou num novo relacionamento. Pronto, foi a gota d'água para ela levar a efeito essas ameaças, enfim, essa extorsão piorou muito. Eu acho que isso pode ter, talvez, até sido um gatilho para que ela usasse ainda mais droga. A gente não sabe. O fato é que começou a ser semanal. Os episódios de crise, de escândalo, começaram a ser semanais. E ela fazia horrores. Ela falava que estava apanhando, ela falava que ele estava gritando com ela pegava fotos de machucados que ela adquiriu em outras situações, e todo mundo sabia que ela tinha adquirido machucados em outras situações, e mandava para as pessoas e falava: olha o que o Heleno fez comigo, ele me bateu. Enfim, difamação contundente e continuada. E ele sempre pagando, cedendo, com medo, enfim, vivendo acuado e desesperado, porque ela sempre ameaçava: se você não fizer o Pix agora, eu vou aí na sua casa. Eu vou aí fazer um barraco, eu vou te fazer uma visitinha, kkk, sabe assim, num tom bem irônico. Então, ele vivia acuado dentro da própria casa, isso de madrugada, a qualquer momento. Chegou o ápice dessa história toda e, bom, Heleno já não aguentava mais isso. Heleno me procurou e falou: olha, o que eu posso fazer para tentar controlá-la, para que isso não vire realmente um caso de polícia, que ela está me acusando, ela está infernizando a minha vida, os meus amigos estão se afastando, minha namorada está se afastando, os meus familiares não querem me visitar mais porque sabem que a qualquer momento ela pode chegar. E aí eu falei: lógico, tem medida para isso sim, gente. Não tem medida protetiva para mulher? Não tem medida protetiva para homem, mas existe a medida cautelar, que é uma medida do processo penal que já existe há anos, desde que o processo penal existe, muito antes da Lei Maria da Penha, que é uma medida de afastamento, de cautela entre pessoas quando pessoas estão se agredindo. Se você tem uma briga com seu vizinho, por exemplo, você pode requerer uma cautelar. Exato, então não é um caso de casal exclusivamente, é entre pessoas. Eu requeri essa cautelar, de pronto, nessa mesma semana que Heleno me contratou, eu requeri essa cautelar. Vejam qual foi a aberração jurídica que aconteceu nesse caso. A cautelar demorou muito a ser analisada, mesmo eu pedindo urgência, mesmo eu ligando diuturnamente para o fórum e pedindo urgência nessa análise, porque não parava de acontecer. Todo o período que eu protocolei, desde que eu protocolei, não parava de acontecer. Os episódios das crises e as extorsões, e ele pagando, e ele mandando dinheiro, e ele vivendo acuado, trancado dentro de casa. Beleza.
Eis que, um belo dia, numa sexta-feira, a situação chegou ao seu ápice. Ela arrumou o maior escândalo da face da Terra. E quem chamou a polícia foi o Heleno. Nós orientamos o Heleno a chamar a polícia. Falou, chama a polícia, ela tá aí na sua casa fazendo um escândalo. Gente, a polícia chegou. No que a polícia chegou, a situação foi automaticamente vista como um caso de violência doméstica, sendo que quem acionou foi ele. E aí a polícia Exato. começou a achar imediatamente que ela que era a vítima, começou a tratá-lo como vítima, a tratá-lo extremamente mal, com muita rispidez. E ainda aconteceu, Laís, quer contar essa parte? Quero. A parte tragicômica? Por favor. Eles estavam discutindo, e aí eles falou, olha, não, sai, eu vou chamar a polícia. E nem que ele falou que ele ia chamar a polícia, ela foi pra cima dele. Aí ela foi pra cima dele, ele afastou, ela mordeu o dedo dele. Então, tem uma mordida no dedo dele. Aí os policiais chegam. Deixa claro. Não, no dedo dele, gente, só pra vocês entenderem. Dele. Ele foi tirar a mão dela de cima dele, ela mordeu o dedo dele, ok? Aí os policiais chegaram. Agora pensa comigo. Polícia, aqui, ó. E aí, concomitantemente a isso, ela sempre faz isso, tá, gente? Toda discussão ela chama a polícia. Aí, concomitantemente a isso, ela chamou a polícia também. Então, tinham dois chamados. O dele e tinha o chamado dela. Que quando os policiais chegaram, ela já chegou. Eu sou vítima, que ela, gente, ela é muito dissimulada. Temos vídeos, eu tenho prints. Aí, o policial, aí vem de novo essa questão que a gente tá falando no episódio inteiro. Quando é um homem, já tem um atestado de culpa na testa dele. Tipo assim, ó, culpado. Já tem. Então, os policiais já o trataram, quantidade foram pra cima dele. E que os policiais foram pra cima dele, o cachorro dele mordeu o policial. Então, são duas mordidas. Uma ocasionada pela Bentinha e outra ocasionada pelo policial. Até perguntei, você tem certeza que não foi ela que mordeu o policial? Porque ela tá querendo muito morder as pessoas. E aí, não, foi de fato. E aí, o policial prestou queixa contra ele por lesão corporal culposa. Desculpa. Gente, essa é a situação. Isso foi a minha sexta-feira. Gente, foi uma das poucas sexta-feiras que eu tava de férias, porque eu estudo à noite, né? Eu estudo gastronomia às sextas. E aí eu tô de férias, eu tô de boa. Aí eu abro meu celular, meu Deus, tipo, como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos, sabe? Eu fiquei igual aquele meme do Twitter. E eu tava em viagem, né? Eu tava na estrada, então a Laís teve que segurar o pepino sozinha até eu chegar, enfim. Que situação? Pensem nessa situação. Você é um homem que tá quietinho na sua casa, esperando o resultado de uma medida cautelar que você pediu sair. Você pediu uma medida cautelar de afastamento dessa pessoa. Essa pessoa abençoada chega na sua casa e começa a fazer um escândalo. Essa pessoa te morde. Essa pessoa vai pra cima de você e te morde. Olha o nível disso. Você chama a polícia. Seu cachorro morde o policial. Você vai pra delegacia acautelado. Gente, essa foi a situação. Mas piora! Piora, sempre dá pra piorar. Nesse caso, gente, tudo piora nesse caso. É impressionante. Tudo. O buraco desse caso não tem fundo. Assim, não tem. É infinito esse buraco negro. Eu tô rindo de nervoso, porque eu gosto muito dele. Ele é muito... Gente, quando ele vai no escritório, ele leva chocolate pra mim. Tipo, não tem como eu não gostar dele. Ele é um cara muito bacana. O tanto de depoimento favorável a ele que a gente tem, de pessoas, assim... De uma comunidade. Não é tipo assim, tem 3 amigos. É uma comunidade que defende ele. Ele é um cara muito bacana mesmo. Pra vocês terem noção, ele construiu uma escola pública na comunidade deles para atender as crianças do bairro, enfim. Ele é um cara realmente muito bacana e que só queria paz, que só vem tentando paz, inclusive tentando judicialmente, contra a vontade dele, porque ele só queria paz no consenso, mas não conseguiu, a gente tentou judicialmente. Beleza, isso tudo aconteceu na sexta. Na sexta mesmo, assim que eu cheguei de viagem de madrugada, eu já comecei a peticionar, falar, olha, o que está acontecendo é isso, nosso temor aconteceu. Ela foi lá, ela fez de novo e levou ele para a delegacia. Então, o que ela queria aconteceu, ele está na delegacia. Gente, nesse tempo que ele estava na delegacia acautelado, ela começou a extorquí-lo novamente. Me manda 5 mil reais que eu retiro a queixa. Amadas, mulheres, isso não existe, tá bom? Denúncia de violência doméstica é uma ação penal pública incondicionada.
Então isso não existe. Não caiam nessa, homens, helenos, queridos. Não caiam, porque ela não consegue tirar nem que ela queira, beleza? Eu já fui contratada para isso e não foi possível. A gente fez o possível para minimizar, porque eles conciliaram, viajaram, foram para Disney, felizes para sempre. Mas não dá. A questão criminal continua existindo. Ela não tem poder de escolha sobre isso. Beleza. O que ele fez? Acuado, desesperado, na delegacia, vendo a Bentinha conversar intimamente, cochichando no ouvido dos policiais, temos vídeos. Temos provas. Véi, eu tô rindo de nervoso. Gravação dela falando, vai, faz logo o Pix, porque senão você vai sair daqui preso, você já tá preso, você não tá entendendo que você está na minha mão? Ipsis literis, ela disse desse jeito, você está na minha mão, faz logo o Pix. Ele fez. Óbvio que aquilo não daria prisão em flagrante, porque ele não fez nada, ela não tinha nenhuma marca, ela não tinha nada, ela passou por exame de corpo de delito, nada. O exame de corpo de delito só constatou a mordida na mão dele, do Heleno, ok? Ok. Essa foi a sexta. Eu protocolei pedido de urgência, corta para segunda. Segunda-feira, obtivemos finalmente a decisão que nós já vínhamos pedindo há quase um mês. O que o judiciário fala? Deixo de analisar, porque a medida protetiva da Maria da Penha não é criminal, é cível. Gente, escuta isso, foca nisso. A medida protetiva não é criminal, é cível e eu sou juiz criminal. Detalhe, a vara é única. É um juiz só. Detalhe número 2, eu não pedi medida protetiva. Ele não é uma mulher, ele é um homem. Eu deixei isso claro na minha petição. Fiz um parágrafo da não aplicabilidade da Lei Maria da Penha, da aplicabilidade do Código de Processo Penal comum. Ele é um homem. Então vamos tratar isso aqui como medida cautelar. Eu não pedi Maria da Penha. Terceiro, deixar de analisar, você poderia negar. Falar que não é o caso, que entende, mas deixou de analisar e extinguiu o processo sem análise do mérito. Neste mesmo dia, o que esse mesmo juiz, desse mesmo judiciário, dessa mesma vara, dessa mesma localidade fez? Deu uma medida protetiva para ela. Ora, gente! Mas a medida protetiva, ele não era incompetente para analisar a medida protetiva? Que eu nem pedi! Eu pedi uma cautelar. Ele falou que não analisaria para o Heleno, analisou para a Bentinha e deu uma medida protetiva para ela sem prova nenhuma, sendo que o meu processo estava lá. Grosso já, de tanta prova, de tanto documento, de tanta gravação, áudio, vídeo, foto, exame de corpo de delito. Gente, declarações, testemunhas, ele concedeu para ela uma medida protetiva da Maria da Penha com base exclusivamente no piti dela, que chegou lá e falou, quero uma medida protetiva. Ela não tinha nenhuma lesão, nenhuma. Lembrando, o fato aconteceu na sexta e ela foi submetida a exame de corpo de delito. O que nós tivemos que fazer? Habeas corpus. Porque agora ele está correndo risco de ser preso a qualquer momento por um descumprimento de uma medida protetiva que, na verdade, era ele que queria, né? Saiu. Os efeitos para ele são até proveitosos, né? Porque é o afastamento. Não fosse o efeito penal de você ter nas costas uma medida protetiva. E aí agora qualquer coisa que ela fizer, que ela forjar, porque lembrando, é ela que se aproxima dele, é ela que vai na casa dele, liga para ele de madrugada. Nesse mesmo dia que saiu a medida protetiva, ela ligou para ele mais de 10 vezes à noite pedindo dinheiro. É porque, então, gente, ela realmente é adicta, é complicado, assim. Inclusive, fofoca, temos vídeo dela tendo uma overdose no colo do filhinho mais velho deles. Esse mais velho, tipo, 8 anos de idade, traumático, bem delicado. Só que, como o nosso cliente é Buda, ele sempre tenta encontrar o meio termo, ele não quer um afastamento integral das crianças. Por exemplo, a gente aconselhou ele, olha, tá dando ruim aí pra você. Faz uma viagem, porque não necessariamente para fugir da responsabilidade, porque a Bruna mesmo já está habilitada em todos os processos, tá tranquilo. Mas é para exatamente evitar que ele a encontre, porque a cidade é pequena. Então faz uma viagem. Aí ele falou assim, mas com quem que eu vou deixar as crianças? Aí eu, vai, então leva as crianças. Não posso, não tenho condição de deixar aqui as crianças sozinhas. E também não pode levar. Por quê? Imbuído desse espírito conciliador dele, ele quis uma guarda compartilhada. Então, assim, é muito complicated essa situação. Perceberam que ela forja os encontros com ele, que ela procura os encontros com ele? Então, o que ela vai conseguir agora? Um mandado de prisão por descumprimento da medida protetiva, porque agora a medida protetiva existe. E ela usa isso deliberadamente com a finalidade de extorsão.
todas as vezes que ela toma alguma medida dessa, ela requer dinheiro dele. Então ela foi lá, pediu a medida protetiva e pediu mais 5 mil reais. É sempre assim, é de 5 em 5 mil reais. E, gente, veja, ela tinha ganhado 5 mil reais na sexta. Na segunda, esses 5 mil reais já não existiam mais. Então, realmente é um caso muito sério. E agora, essa aberração do judiciário, que simplesmente concedeu o mesmo pedido para uma pessoa só por ela ser mulher. Negou apreciação a um pedido por ele ser homem e concedeu, não só apreciou, como concedeu o mesmo pedido, porque os dois queriam afastamento, certo? Só que ela queria com uma finalidade, a finalidade de extorquí-lo. Ele queria com a finalidade de ter paz. Negou apreciação ao pedido dele para dar para ela. Entende como é que isso foi desproporcional e absurdo? E agora ele realmente corre risco de ser preso a qualquer momento. Esse é outro episódio, esse é outro caso que vai demandar um episódio parte 2, porque a gente ainda não tem o desenrolar desse caso. A gente ainda não sabe se a gente vai conseguir esse habeas corpus, muito embora a situação jurídica seja a mais teratológica possível. Agora, Bru, bora aí de dica amiga, vamos encerrar, porque já tem 80 horas esse podcast. E aí, a mensagem que a gente quer deixar com isso é para, primeiro, vocês juristas, para vocês entenderem que existe um impacto social, porque nós, enquanto advogados, sabemos que uma das fontes do direito é exatamente os costumes. Então, quando a gente naturaliza algumas coisas, a gente pode prejudicar as pessoas que realmente precisam disso, as reais vítimas. Então, eu acho que cabe uma responsabilização, uma responsabilidade de vocês, na verdade, uma responsabilização, de uma consciência mesmo, de falar assim, olha, desculpa, seu caso não é esse, seu caso é isso, porque é um dever social, é um dever de cidadão mesmo, sabe? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para os advogados, para vocês, mulheres que se veem vitimizadas em um relacionamento. Eu acho que é muito comum isso mesmo. Por quê? Como a sociedade é patriarcal, acaba que no nosso contexto familiar, a gente reproduz algumas coisas. Por exemplo, muito comum em algumas famílias, as meninas serem aquelas que são destinadas aos cuidados da mãe quando adoece, ser aquela que desde quando você era criança, ela que lavava louça enquanto os meninos não exerciam tantas funções. A família, ela é um retrato da sociedade. Então, a questão patriarcal, ela está relacionada no contexto familiar e também no contexto marital. Só que não confunda o contexto, as diferenças sociais que todo casamento tem, não tem que ter. Por isso que cabe conversa, cabe brigar mesmo, de falar assim, não, isso eu não aceito, isso eu não concordo, isso eu não quero. Cabe tudo isso. Só que essas diferenciações não fazem de você vítima de violência doméstica. Violência doméstica é uma coisa muito específica. Então, assim, uma coisa estive numa dinâmica de um relacionamento tóxico, de um relacionamento que me sobrecarregou. Ok, você não é vítima de violência doméstica só por isso. Às vezes pode ter, mas aí tem que analisar o que está tipificado na lei. Então, são só essas duas reflexões que eu queria deixar. Bruna, E o que não posso dar minha dica, são amiga? episódios, né? Porque é muito comum a pessoa realmente não saber se esse relacionamento tóxico, qual que é a linha dessa toxicidade que vai transformar ela numa vítima de violência doméstica. É comum, gente, ninguém é obrigado a saber. Mas para isso que a gente está aqui há 3 temporadas falando o que é, quais são as diversas formas de violência doméstica e o que não é também. Então, por isso que a gente fala que o nosso podcast é para relacionamentos abusivos ou não. Então, só escutem aí, tem um monte de episódio para trás que pode ser muito útil. E qualquer coisa, lembrando, estamos sempre aqui, sempre à disposição. Manda mensagem para a gente pode demorar a responder, mas a gente vai te esclarecer e vai te dar um direcionamento. Falar, olha, isso aqui é realmente uma violência, isso aqui não é uma violência, isso aqui foi só um relacionamento falido mesmo. Vai lá, Laís, arrasa na dica amiga para nós. Cara, minha dica amiga, Bruna Cravo. Ontem cheguei de Muriaé, cidade quase vizinha de Cataguás, cidade natal de Bruna Cravo. Calor. Meu pai veio dirigindo. Parecia que tava transportando vaca, só que era eu atrás. Eu fiquei com enjoo, tive que tomar Dramin, porque ele dirige muito mal. Aí, beleza. Cheguei aqui, dormi enjoada. E eu falei, vou ver um filminho. Cara, Interestelar. Vocês não têm noção. Interestelar é do Nolan, que
fez os melhores Batmans, na minha opinião, mas fez também o Oppenheimer. E esse daí é, tipo, o grande filme dele, eu nunca tinha assistido. E nunca assistiu exatamente porque eu tinha preconceito, porque a galera falava, caralho, muito viajado e tal, não. Tu fala muito não hoje, né? A Bruna Cara vai me xingar depois que eu desligar. Não, mas tá tudo bem, eu edito. Boa. Você coloca uma IA. Aí. Então, assim, aí o pessoal fala que é muito viajado, porque envolve física quântica. Mas eu achei Eu amo. genial. Eu achei sensacional, genial. Eu amei Interestelar. Foi tipo um dos melhores filmes que eu já Genial. vi. Aí, Muito amiga, bom. olha que bizarro, como um diretor, ele tem uma característica. Quando eu assisti Oppenheimer, eu assisti 2 vezes no cinema, Oppenheimer. Quando eu assisti Oppenheimer, eu acordava, eu ficava pensando no filme. Porque eu achei, tipo, todas as atuações, tudo, diálogo, tudo muito foda. E aí, hoje eu acordei pensando no filme, acho que eu sonhei um pouco com o filme. E aí é tão bom, né, quando a arte, tipo, toma espaço, porque geralmente eu acordo com ansiedade. Aí hoje eu acordei com arte, eu tô muito feliz. Então essa é a dica amiga pra vocês. Ah, bom, falando em arte, então, eu acho que a minha dica amiga não fica tão distante. É um podcast que eu tenho ouvido muito para viajar. Todo mundo sabe que eu amo viajar, siga bem caminhoneira. E uma coisa que eu tô me deliciando é com o modo de contação de história do Rádio Novelo Apresenta. Então, Que eu tô viciada também. não é maravilhoso? Eu te falei. Então, assim, a CPF minha na dica nota. é sensacional, tem várias histórias sensacionais. Eu acho que eu vou fazer uma seleção ali de uns 3 episódios para colocar na dica amiga, porque tem alguns que me chamaram muita atenção, que me tocaram muito, e outros que é bom só para você ouvir mesmo. Mas a minha dica amiga, no geral, é a Rádio Novela Apresenta. Eu tô Eu gostando muito amei desse o estilo. que teve esse agora da com a Tamara Klink, você ouviu? Nossa, eu tô Ouvi, amei. ouvi fazendo faxina, inclusive. O quê? Ouvi fazendo faxina esse da Tamara Klink. Eu adoro ouvir podcast lavando louça. Gente, conta pra gente, vocês escutam nosso podcast fazendo o quê, hein? Eu sei que a Luciana Rancante escuta malhando. O Pedro, ele Luciana, escuta inclusive, no foi nossa YouTube. vencedora, né? A recordista Vencedora. de ouvinte aí. É, Aham, vai ganhar um a equipe vai entrar em contato para entregar o prêmio, tá? A equipe sou eu mesmo. Então é isso, gente. Aqui, não esquecem se você ficou até o final, não esquece de comentar um emoji. Ai, vamos colocar um foguete por causa do Interestelar? Comenta um boa. foguetinho nessa foto e aqui no Spotify também. Se até hoje você não está seguindo o nosso podcast aqui no Spotify ou no YouTube, pelo amor de Deus, né? Na altura do campeonato ainda se diz meu amigo, ou minha amiga, ou minha amiga. Não tá certo. Então sigam a gente e indica. Vamos passar café com Deus Pai. Como ela acaba. Beijo, gente. Até semana que vem. Semana que vem.